Estamos começando nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta segunda-feira para trazer para vocês as principais manchetes dos jornais do país e também daqui do Jornal Povo, Jornal Cearense O Povo, neste dia 7 de outubro, primeiro dia após as eleições municipais em todos os municípios brasileiros. E a gente começa com o jornal A Folha de São Paulo. E a Folha de hoje, na sua versão impressa, não está abrindo aqui no site. Mas vamos mostrar para vocês quais são as principais manchetes do site. E a primeira é sobre as eleições em São Paulo. São Paulo tem disputa mais acirrada desde a redemocratização e direita avança nas capitais. Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, se enfrentam no segundo turno, que está marcado para o dia 27 próximo. 11 capitais dos estados definiram a eleição já nesse domingo, dia 6. A Folha traz ainda uma análise sobre a disputa em São Paulo, dizendo que lá essa disputa espelha multiplicação da direita e dá chance de redenção à esquerda. Ricardo Nunes domina a Zona Sul, Boulos, o centro e extremos, quer dizer, as periferias. E Pablo Marçal, candidato pelo PRTB, que não foi para o segundo turno, ficou em terceiro colocado, ele tirou mais votos na Zona Leste. O governador Tarcísio ajudou mais o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes do que Lula ajudou a Boulos. Quem diz isso, quem tem esse sentimento, é o secretário Kassab, que é o presidente nacional do PSD. Lara Mesquita escreve: votação revela consolidação da direita nas eleições municipais brasileiras. Datena tem a pior votação da história do PSDB na cidade de São Paulo. Candidatos dividiram as periferias na capital paulista. Ainda é destaque no site da Folha de São Paulo. O partido PSD lidera primeiro turno em 878 prefeituras no Brasil, seguido do MDB e do partido PP, Partido Progressista. Partido de Kassab vira o maior de São Paulo. PT sofre derrotas e siglas ligadas ao governador Tarcísio e ao ex-presidente Bolsonaro crescem. Legenda de ex-presidente, que é o PL, o Partido Liberal, domina eleições na Grande São Paulo. Os partidos PL, PP e União Brasil elegem mais em maiores cidades do país. Lá em São Paulo, com relação às bancadas, com relação à bancada para a Câmara Municipal, a coligação de Ricardo Nunes lidera e direita encolhe na Câmara paulistana. Resultado de eleição de ontem evidencia dependência de Lula ao grupo do Centrão, ao grupo parlamentar chamado Centrão, que atua na Câmara Federal e no Senado. E, com isso, traz entraves em série para as próximas eleições de 2026. Tem que ter uma análise também. Disputa em São Paulo, espelha a multiplicação da direita e dá chances à esquerda.
Brasil interrompe tendência de crescimento na abstenção. Prefeitos pelo Brasil afora se reelegem em 10 capitais, mas perdem feio em Teresina, Belém e Fortaleza. Vereadores. Em São Paulo, Lucas Pavanato, vereador mais votado, quer endireitar a cidade e proibir pessoas trans de entrar nos banheiros. Também em São Paulo, a mãe de Isabela Nardoni, que é uma criança que foi assassinada, mas em anos passados, é a segunda candidata a receber mais votos para cargo de vereador em São Paulo. Em Belo Horizonte, ex-assessor do deputado Nicolás Ferreira supera Duda e se torna vereador mais votado da história de BH. Pelo país, primo de Ustra, Coronel Ustra, um sobrinho neto de Dilma Rousseff e um ex-participante do BBB da Globo estão entre os vereadores eleitos. Agora, nós temos aqui uma imagem da comemoração do Guilherme Boulos com a sua candidata a vice, Marta Suplicy, comemorando o resultado lá em São Paulo. Boulos do PSOL celebra o resultado do primeiro turno ao lado da vice, Marta Suplicy. Eleição na capital paulista. Eleição na capital paulista é apertada entre os 3 primeiros colocados. Marília Aparecida Campos, de Contagem, em Minas Gerais, é a prefeita mais votada do Brasil. Ela recebeu, em termos absolutos, 188.228 votos, 60,68% do total. Famosos nas eleições: Alexandre Correia, fora; Zilu Camargo, suplente; e Alexandre Frota, vereador eleito. Foram esses famosos. Veja como essas celebridades que se candidataram, se saíram nas urnas pelo Brasil. Ainda é chamada de capa que a comemoração de Ricardo Nunes comemora o resultado do primeiro turno na capital paulista, no qual liderou a apuração com 29,48% dos votos. E ele aqui nesta foto, após o resultado das urnas. Então aqui uma entrevista com a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleice Hoffmann, que ela diz: partido em reconstrução. Ainda destaque do site da Folha de São Paulo, uma matéria dizendo que o PSDB desaba nas grandes cidades 4 anos após liderar eleição de prefeitos. Domingo de eleição tem alta de desinformação sobre as urnas, segundo o projeto de checagem. Proporção de cidades que terão segundo turno é a menor desde 2008. Na área de ciência, Prêmio Nobel de Medicina de 2024 vai para a dupla de pesquisadores que descobriram os micro-RNAs. Guerra. Israel em guerra. 1 ano está completando hoje. Guerra amplia trauma em Israel 1 ano após ataque do Hamas. Israel atacou Hamas 40.000 vezes. O grupo lançou 13,2 mil foguetes. Ainda sobre o mesmo assunto, tem aqui uma entrevista com Simon Sebag
Montefiore. Ele diz: é uma injustiça Israel e Hamas negarem a conexão do outro com a sua terra, diz historiador. Interferência de Lula no Banco Central deve ser foco de segunda sabatina de Galípolo ao Senado. Diretor de política monetária foi indicado à presidência como sucessor de Campos Neto a partir de janeiro de 2025. Em São Paulo, esta semana começa com calor, mas frente fria muda o tempo a partir da quarta-feira. Vamos agora para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a manchete é sobre eleições municipais, com a foto dos dois primeiros mais votados na disputa pela prefeitura paulistana, que vão para o segundo turno. O Ricardo Nunes, atual prefeito pelo MDB e candidato à reeleição, teve 1.801.139 votos. Guilherme Boulos, atual deputado federal e candidato a prefeito pelo PSOL, foi o segundo colocado, com 1.776.127 votos. A manchete do jornal é: Nunes e Boulos superam os golpes de Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar, e farão o segundo turno entre forças tradicionais. No Rio de Janeiro, reeleito no primeiro turno, o atual prefeito Eduardo Paes diz que é hora de parar com a polarização. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, terá segundo turno entre atual prefeito e um candidato do Partido Liberal, PL. Mapa partidário: PSD de Kassab foi a sigla que mais elegeu prefeitos no primeiro turno. Panorama nacional: 15 capitais escolherão seus prefeitos em segundo turno. Está aqui a votação dos 10 candidatos a prefeito de São Paulo que disputaram ontem o primeiro turno. Tem aqui o Ricardo Nunes, ficou com 29,48% dos votos. Depois vem Guilherme Boulos com 29,7% dos votos. Pablo Marçal, do PRTB, ficou com 28,14%. Tabata Amaral, que é atual deputada federal pelo PSB, tirou 9,91%. O José Luiz da Atena, que foi candidato pelo PSDB, tirou 1,84% dos votos. Marina Helena, do Partido Novo, tirou 1,38% dos votos. Ricardo Senense, do UP, tirou 0,09%. Altino Prazer, do PSTU, 0,05%. João Pimenta, do PCO, 0,02%. E o 10º candidato, Bebeto Andrade, do DC, Democracia Cristã, tirou 0,01%. Ainda é chamada de capa do Estadão Histórias da Caserna, o coronel com carreira incomum e os segredos das ações dos militares. Chegada a São Paulo, primeiro grupo de repatriados relata terror vivido no Líbano. O avião pousou ontem em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, por volta das 10h30 da manhã, com 220 pessoas que estavam morando no Líbano, naquela área de guerra
entre Israel e Hamas, e que atingindo o Líbano, Beirute, que é a capital, Cisjordânia. Na área de futebol, Mundial de Futsal, o Brasil supera a pressão da Argentina no final e conquista o hexacampeonato em primeiro lugar. O jogo foi por volta, começou ontem 2 horas da tarde, terminou por volta de 14 horas e foi por 2-1 para o Brasil. Na área de economia, é chamada de capa do jornal, países fazem pouso suave e contém inflação sem entrar em recessão. Ainda na área de mercado de turismo de longevidade está em rápida expansão no mundo. Agora vamos para o Rio de Janeiro. O que é que diz o jornal O Globo na sua capa? E lá em cima você diz os destaques e os fiascos nessas eleições. Quem foram os destaques, na opinião do jornal Globo? Foi o Carlos Bolsonaro, que bateu recorde, foi o mais votado para vereador do Rio de Janeiro, ele que é filho do ex-presidente Bolsonaro. O João Campos, que é o prefeito de Recife, ele foi eleito no primeiro turno, e Bruno Reis, que consolidaram lideranças no Nordeste. Quem foram os fiascos, na opinião do Globo? Famosos como o Datena, que ficou na 4ª posição para prefeito de São Paulo, pelo PSDB, tirou 1, alguma coisa por cento. Marcos Braz e a ex-deputada federal Joyce tiveram votações pífias. Eleições 2024 é a manchete do Globo sobre o Rio de Janeiro. Eduardo Paes, o atual prefeito, vence no primeiro turno e se torna o prefeito mais longevo do Rio. Reeleito para o 4º mandato, ele ganha em todas as zonas da cidade, critica polarização e aceita o apoio de Lula. Está aqui essa foto, ele comemorando o resultado das urnas. 4ª vitória. Eduardo Paes festeja a reeleição, cercado de aliados antigos como Pedro Paulo de calça jeans e recentes como Antônio de Paula de óculos atrás do prefeito. Em São Paulo, Nunes e Boulos farão o segundo turno após apuração eletrizante. Diferença entre eles foi de menos de meio ponto percentual. Depois de ataques e mentiras contra rivais, Pablo Marçal é derrotado. Direita triunfa nas capitais. O grupo do Centrão mostra capilaridade nas prefeituras brasileiras. O PL de Jair Bolsonaro foi a sigla mais vitoriosa ontem. Conquistou 2 capitais no primeiro turno e passou ao segundo turno em outras 9, das quais 6 em primeiro lugar. Foi a legenda com mais votos no país, 15,6 milhões. Em número de prefeitos eleitos, PSD, MDB e PP lideram o ranking partidário. Esta primeira foto é do JHC, filiado ao PL e apoiado pelo deputado presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, reelegeu-se em Maceió no primeiro turno. A segunda foto é de André Fernandes, nome do Partido Liberal Bolsonarista, passou em primeiro ao segundo turno das eleições em Fortaleza. Dr. Furlan, do MDB, ganhou em Macapá com 85% dos votos.
Lula no Planalto não melhora desempenho da esquerda. 10 prefeitos são reeleitos em primeiro turno nas capitais. Um ano depois, ataque de Hamas ainda deixa marcas. E aqui é a equipe de futebol de salão do Brasil. Brasil vence a Argentina e se torna hexa contra arquirrivais. Seleção encerra no Eusebaião jejum de 12 anos sem títulos. O que é que diz o jornal cearense O Povo? Na chamada de capa temos São Paulo. Nunes e Boulos farão o segundo turno. Marçal fica fora da disputa. Aqui em Juazeiro do Norte, município do Cariri, o Gleidson Bezerra é o primeiro prefeito reeleito da cidade. Manchete do jornal O Povo: polarização, bolsonarismo e petismo frente a frente em Fortaleza. E esse lado aqui, vocês podem ver na foto, é o rosto de André Fernandes, do Partido Liberal, e o representante de Bolsonaro na disputa em Fortaleza. E de outro lado, temos a foto de Evandro Leitão, que é recém-filiado ao PT, recebeu o apoio de todos os líderes petistas, como o governador, o ministro Camilo e do próprio presidente Lula, que veio para o dia do lançamento de sua candidatura. Diz ainda a manchete da capa do Povo: capital cearense é a única entre as nordestinas com duelo PL versus PT no segundo turno. Que o André Fernandes tirou um pouco mais de 40% dos votos e o Evandro Leitão 34,33% dos votos. Aí tem aqui as análises sobre o resultado das eleições, ainda chamada da capa do Povo. No Legislativo de Fortaleza, para a Câmara Municipal de Fortaleza, com o PDT continuando ainda como a maior bancada, Câmara Municipal tem 39% de renovação a partir do próximo ano. Caucaia, que é um município aqui da região metropolitana e por ter mais de 200 mil eleitores, pode ter segundo turno, e vai ter. Naomi Amorim e Valdemir Catânio, Naomi Amorim do PSD e Valdemir Catânio do PT, vão para o segundo turno, após a apuração decidida apenas por 8 votos entre Catânio e Emília Pessoa. Por 8 votos, ela estava liderando a segunda colocação, mas no finalzinho da apuração, o Catânio passou Emília. Portanto, por apenas 8 votos, a deputada estadual Emília, filiada ao PSDB, não conseguiu passar para o segundo turno da votação em Caucaia. Outro município importante do Ceará é o 5º maior eleitorado, Sobral, terra dos Ferreira Gomes. Lá, o deputado estadual Oscar Rodrigues, do União Brasil, venceu a ex-governadora Isolda Sela, do PSB. Ela que era apoiada pelo clã, uma parte do clã dos Ferreira Gomes, apoiado pelo atual prefeito Ivo Gomes, e ela quebrou essa hegemonia de quase 30 anos
que os Ferreira Gomes administravam Sobral. E agora, Oscar Rodrigues é o eleito, ele que é pai do deputado federal Moses Rodrigues e é dono de um império educacional, de uma universidade que é espalhada por todo o Ceará. Inclusive tem até aqui em Fortaleza, a Universidade UNITA. E com a vitória do Oscar, a hegemonia dos Ferreira Gomes chega ao fim no município, diz a chamada de capa do jornal O Povo. Vamos agora para Brasília, saber das novidades, das informações do Correio Brasiliense. E a primeira foto em destaque é desta senhora. O jornal fez questão de destacar Dona Francisca de Lima, 94 anos, esperou pacientemente pelo início da votação na cidade de Planaltina de Goiás. A veterana eleitora não abre mão do voto, mesmo não sendo mais obrigada a ir às urnas. Aqui a dona Francisca Lima, 94 anos, esperando para votar lá em Planaltina. Mas a manchete do Correio Brasiliense diz: centro e direita vencem nos municípios do entorno de Brasília e nas principais capitais do país. E os municípios em torno de Brasília são 11. Brasília não tem eleição municipal, porque lá não tem prefeitura e nem tem vereador. O Correio traz quem foram os eleitos aqui nos municípios em torno de Brasília, como Águas Lindas, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, todos no Goiás. Cidade de Luisiânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. E do outro lado traz aqui os prefeitos eleitos em primeiro turno, na Boa Vista, Roraima, Florianópolis, Santa Catarina, Macapá, em Amapá, Maceió, Alagoas, Recife, Pernambuco, Rio Branco, Acre, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, São Luís, Maranhão, Teresina, Piauí e Vitória do Espírito Santo. Todas essas capitais, os prefeitos foram eleitos ontem, no primeiro turno de votação. O Correio Brasiliense traz ainda umas 4 fotos mostrando o dia a dia da votação nas cidades do entorno. Essa primeira foto foi tirada aqui na Cidade Ocidental, a segunda em Águas Lindas, a terceira em Valparaíso e a quarta, as irmãs Liduína e Rita justificam o voto. Não votaram. O segundo turno vai acontecer nas seguintes capitais, no dia 27 próximo. Vai acontecer em Aracaju, Sergipe, Belém, Pará, Belo Horizonte, Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, Curitiba, Paraná, Fortaleza, Ceará, Goiânia, Goiás, João Pessoa, na Paraíba, Manaus, Amazonas, Natal, Rio Grande do Norte, Palmas, Tocantins, Porto Velho, Roraima, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e São Paulo, São Paulo. Nunes e Boulos simbolizam polarização Bolsonaro versus Lula. Doutor Furlan, JHC, Campos e Reis são campeões de votos. Jornal, site, TV e rádio, Correio mostra a força da democracia. No caderno de esportes, a chamada de capa do Correio Brasiliense diz: nossa seleção é 6 estrelas, é hexa. Triunfo por 2-1 contra a Argentina no Uzbequistão coroa o Brasil com o hexa na Copa do Mundo de Futsal e encerra jejum de 12 anos.
Primeiras chuvas podem chegar amanhã em Brasília, depois desse período de seca que bateu recorde desde 1961. Previsão é do INMET, após 166 dias de estiagem completados ontem. Hoje, portanto, 167 dias que não chove em Brasília. Emoção marca a chegada dos repatriados. Os primeiros 129 brasileiros resgatados do Líbano foram recepcionados na base aérea de São Paulo pelo presidente Lula. Muitos choraram de alegria ao chegar ao Brasil. Ainda sobre a guerra lá no Oriente Médio, a chamada de capa diz que Israel amplia ataque a Beirute, capital do Líbano. O bombardeio de ontem foi o mais forte em 10 dias de ofensiva sobre a cidade libanesa. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. E a primeira chamada diz sobre o CBN Profissional, que é um podcast do Valor. Ellen Moraes, fundadora da HB Brasil, fala ao podcast CBN Profissional sobre sua trajetória com foco em habitação popular. Um ano da guerra, agravamento do conflito no Oriente Médio impõe desafios logísticos às exportações brasileiras do agronegócio. Resgate, primeiro grupo com 228 brasileiros retirados do Líbano, desembarcou ontem no aeroporto de Guarulhos. Manchete do Valor Econômico. Em disputa acirrada, Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, e Boulos, do PSOL, derrotam Pablo Marçal e vão ao segundo turno na capital paulistana. Falando de Boulos, o ex-coach foi superado por pequena diferença. Fiador do prefeito, ou padrinho do prefeito, como a gente chama aqui no Ceará, o governador Tarcísio se destaca no primeiro turno. Eita, que é a foto dos dois. O Ricardo Nunes, do MDB, que liderou o primeiro turno por pequena margem, ao obter 29,48% dos votos. E esse outro aqui é o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, também comemorando a vitória. Ficou em segundo lugar com 29,07%. Repetindo, Ricardo Nunes com 29,48% e o Guilherme Boulos com 29,07% dos votos. Em Recife, João Campos é reeleito com 78,1% dos votos. Lá a pesquisa bateu. A pesquisa dizia que ele ia ser eleito com 80% dos votos. Deu 78,1%. O segundo colocado, que era o bolsonarista Gilson Machado, ele que andava com o Bolsonaro, foi até secretário, foi ministro do turismo de Bolsonaro, ele toca sanfona, né? Andava com nas visitas com o Bolsonaro, ele levava esse instrumento musical. E o Gilson Machado, que ficou em segundo lugar, recebeu 13,9% dos votos. Aos 30 anos, a força de Campos, em parte, se deve à herança do clã Arraes, que domina a política em Pernambuco há mais de meio século, há mais de 50 anos. Ele, o João Campos, é filho do ex-governador Eduardo Campos, que morreu naquele acidente de avião, naquele trágico acidente, e ele é bisneto de Miguel Arraes, que foi prefeito do Recife nos anos 60 e foi 3 vezes governador de Pernambuco.
No Rio de Janeiro, Eduardo Paes ganha seu 4º mandato de prefeito. Decisão adiada em Porto Alegre e também em Belo Horizonte. No país, o pleito firma força dos atuais prefeitos e avanço dos partidos ligados ao grupo do Centrão e da direita. Ainda na coluna do Estadão, tem outra nota dizendo que, com o apoio da Associação de Membros de Tribunais de Contas, o governo Lula elaborou uma cartilha para apoiar a transição nas prefeituras. O texto, obtido pela coluna do Estadão, informa o passo a passo que prefeitos em final de mandato e eleitos devem seguir, inclusive do ponto de vista legal. O manual, essa cartilha, diz ser necessário que o prefeito atual e o prefeito eleito tenham uma primeira reunião para construir um ambiente propício ao bom trabalho da transição, algo que não ocorreu entre os presidentes Jair Bolsonaro e Lula por decisão do ex-presidente Bolsonaro. As páginas de editoriais de hoje do Estadão. O primeiro, São Paulo respira aliviada. Com o delinquente Pablo Marçal fora do páreo, espera-se que a disputa pela prefeitura entre Nunes e Boulos seja mais civilizada. Rejeição a Pablo é um bálsamo para os genuínos democratas. Segundo editorial, uma aula de Gonê a Dias Toffoli. Ao recorrer de mais uma decisão que anula processos da Lava Jato, Procurador-Geral ensina que não se tratam de forma ilegal coisas diferentes e que sentença exige fundamentação robusta. Vamos aqui para as páginas de política do Estadão desta segunda-feira, dia 7 de outubro. Tem uma matéria, um resgate histórico, os mistérios da caserna, o coronel com carreira incomum e os segredos das ações dos militares. A trajetória e as ideias de Romeu Ferreira permitem decifrar os papéis assumidos pelo Exército Brasileiro nos últimos 50 anos, do DOI até o combate ao crime organizado. Páginas internacionais. Fuga de guerra. Primeiro grupo de repatriados chega a São Paulo e relata terror vivido no Líbano. Avião da FAB pousa em Guarulhos com a primeira leva de brasileiros. Governo Lula pretende retirar cerca de 500 cidadãos de Beirute por semana. É um voo por semana. Ataque ainda sobre o conflito no Oriente Médio. Ataque israelense à mesquita. Mesquita é uma espécie de uma igreja, é um templo lá de Israel. E nesse ataque a esse templo, mata 26 na faixa de Gaza. Caderno de Metrópole. Cartão postal da capital Natal, no Rio Grande do Norte, corre risco de colapso por erosão e avanço do mar. Medidas como isolamento do Morro do Careca, com sacos de areia, e engorda da praia de Ponta Negra são adotadas. Especialista culpa crise climática e a urbanização por essa invasão do mar ao Morro do Careca, que é um ponto turístico de Natal. Fabricantes negam que pré-instalar aplicativos de bets nos celulares. Exército 2 vezes por semana
já ajuda a evitar. Desculpa, eu li errado, eu vou corrigir. Exercício 2 vezes por semana já ajuda a evitar 264 doenças. Pedir pensão sem advogado agiliza processo, mas parte fica vulnerável. Caderno de esportes. William fecha o gol, Brasil derrota a Argentina e é campeão na Copa do Mundo de Futebol de Salão, futsal. Santos enfrenta Goiás pela volta à liderança após 9 rodadas. Caderno de Economia e Negócios. Sem entrar em recessão, países têm conseguido conter a inflação. De modo geral, os bancos centrais foram capazes de elevar os juros e agora iniciar um ciclo de corte nas taxas de juros, sem uma desaceleração muito forte da atividade. Países europeus vivem situações mais diversas, enquanto a China busca retomada. Regulamentação das bets deve sair esta semana. Brasil tem vantagens para carregamento de elétricos. Presidente da Renault Brasil afirma que o país tem infraestrutura melhor que a Europa para os novos carros elétricos. Paridade de preços dos elétricos está mais próxima. Otimista com o agro em 2025, o Itaú BBA cresce na oferta de crédito ao setor. Diferentes estratégias para aproveitar o bom momento da renda fixa. Banco Central errou com alta de juro e pode errar por pressão política. Quem diz isso é o André Leite, o sócio da TEG, critica a alta da Selic e diz que o Banco Central perde força em um momento de incerteza fiscal. Mulheres enfrentam sexismo e têm salários menores no setor de empresas de tecnologia. Capa do Caderno de Cultura e Comportamento do Estadão. Novela. Estou com os pés no chão, diz Amaury Lorenzo sobre a fama. Ator vive seu primeiro protagonista na TV como o Chico de Volta por Cima, sem abrir mão do teatro nem da simplicidade. São Paulo é uma cidade que respira e consome luxo. No turismo da longevidade, a meta é cuidar do corpo. Ainda no Caderno de Cultura e Comportamento, o registro dos livros que você lê está nos livros que você escreve. E agora é um caderno especial com as eleições municipais realizadas ontem em todos os municípios do país. A primeira matéria é sobre, aliás, as 3 primeiras matérias, as 4 primeiras, é sobre São Paulo. A primeira diz: Ricardo Nunes e Guilherme Boulos superam efeito Marçal e disputam o segundo turno em São Paulo. Resultado de Guilherme Boulos reabilita campanha da moderação. E aqui uma foto de como o influencer digital Pablo Marçal foi votar, de calção e pés descalços. Vale tudo, tira Marçal do segundo turno e pode torná-lo inelegível. Apesar de laudo falso, abrir espaço
Para mais problemas com a justiça, Marçal reforça planos ao afirmar que 2026 é daqui a algumas semanas, dizendo isso para traduzir que está próximo a próxima eleição nacionais para presidente, governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. Mas esse laudo falso que o Estadão fala é que no sábado ele soltou um documento, que seria um documento como se fosse um laudo, mas o laudo era falso, isso criticando, dizendo que o candidato Guilherme Boulos precisava de um tratamento psiquiátrico como um drogado, e foi descoberto que o laudo era falso, a assinatura era falsa, a clínica se pronunciou dizendo que tudo era falso, e ele publicou nas redes sociais dele, que tem milhões de seguidores. Imediatamente a justiça mandou tirar a rede social dele do ar, e agora ele pode responder um processo e poderá até ficar inelegível por conta deste crime. Com quase 10% de votos, a candidata Tabata Amaral, do PSB, diz que apoiará Boulos no segundo turno. Nunes vence na região sul e Boulos vai bem nas zonas leste e oeste de São Paulo. Candidato do PSOL salva PT de vexame e Lula agora vai à luta. Vereador mais votado de São Paulo diz ter o deputado federal Nicolás Ferreira como inspiração. Lucas Pavanato, do Partido Liberal, que teve 159.925 votos, afirma que políticos conservadores vieram para ficar. Outra estreante, Ana Carolina de Oliveira, mãe de Isabela Dardoni, também se elege vereadora de São Paulo. 2 filhos de Bolsonaro são eleitos com maior votação. Um foi no Rio de Janeiro, foi o mais votado, e o outro, que é o Renan, em Balneário Camboriú. PT tem só 2 nomes no segundo turno no ABC Paulista, seu berço político. Com 201 prefeituras, Kassab, que é o presidente nacional do PSD, vira principal líder partidário de São Paulo. PSD consolida a conquista de espaços ocupados até então pelos tucanos. PT perde em Araraquara. Candidato mais rico do país perde eleição no interior de São Paulo. Onde foi isso? O empresário João Pinheiro, do PRTB, candidato que declarou o patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral, perdeu a disputa pela Prefeitura de Marília, no interior de São Paulo, com 2,8 bilhões de reais em bens informados à Justiça Eleitoral. Ele recebeu apenas 3.397 votos, 3% dos votos válidos para a prefeitura da cidade de Marília. Reeleição dá o tom na vitória em 10 capitais. 15 delas terão segundo turno. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o atual prefeito, é reeleito. Diz que é hora de parar com a polarização política. Prefeito da capital fluminense vence em berço bolsonarista, com o apoio de Lula, mesmo sem indicar nome do PT como candidato a vice. Em Belo Horizonte, disputa será entre nome do PL, Partido Liberal, e atual prefeito do PSD. Falando em PSD, o partido terá mais prefeitos no país. Legendas do Cetrão também avançam. Partido de Kassab
obtém 870 prefeituras. O PP, União Brasil, PL e Republicanos ficam com 2.255 entre eles. Vitória folgada, cacifa João Campos para disputa a governador em Pernambuco. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. E no primeiro editorial desta segunda-feira diz: eleição municipal reflete a força da democracia no Brasil. Recuo de regimes democráticos continua preocupante no mundo. É o título do segundo editorial. As páginas de política. O quarto mandato, reeleito no primeiro turno, Eduardo Paes será o mais longevo prefeito da história do Rio de Janeiro e se cacifa para as eleições de 2026. De Sepetiba a Laranjeiras, Eduardo Paes vence em todas as zonas da capital carioca, fluminense. O segundo colocado, Alexandre Ramagem, vê corpo meu cheio. Governador Tarcísio de Freitas foi pior que em 2022. Para cobrar do prefeito de segurança à saúde, mais de 50 propostas para o Rio de Janeiro. É o que aponta esta matéria do jornal o Globo. Emoção agora em São Paulo. Emoção até o último minuto. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos superam Marçal por menos de 100 mil votos. Tabata Amaral anuncia apoio ao pessoalista no segundo turno. Meteoro cadente. Ex-coach é derrotado e terá que responder à justiça sobre laudo falso. Isso a matéria fala de Pablo Marçal, do PRTB. Da periferia à zona oeste. Eleição foi equilibrada nos principais bairros. Nó desatado em Belo Horizonte. Fuad ganha fôlego, supera Tramonte e será rival de Engler no segundo turno. Curitiba e Porto Alegre vão ao segundo turno. Topázio vence em Florianópolis. Recondução nas urnas. 10 prefeitos, atuais prefeitos, são reeleitos no primeiro turno. Maior número em 16 anos. O cacique das cidades, PSD de Kassab, supera MDB em prefeitos e Centrão lidera ranking partidário. Pai de Arthur Lira vence. Renan conquista região metropolitana de Maceió. Direita avança. Partido Liberal vence em 10 grandes cidades e segue na disputa em mais 23. Esquerda empacada. Mesmo no poder, PT não elege prefeitos em capitais no primeiro turno e PSOL perde a prefeitura de Belém. E entre as capitais, que mesmo sem poder a esquerda fica empacada, ele cita que Evandro Leitão conseguiu passar para o segundo turno, Belo Horizonte, Rogério Corrêa pode ter perdido para voto útil e não se reelegeu, o PSOL perdeu Belém com derrota de Edmilson Rodrigues. Abstenção em queda. Número cai depois de pandemia, mas é o segundo mais alto.
PT perde espaço no ABC paulista. Partido vê derrotas em seu berço e também no interior de São Paulo. Em declínio, o PSDB fica sem nenhum vereador em São Paulo. Perdeu com o candidato a prefeito, Luiz da Atena, e perdeu também vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Baixada bolsonarista. Direita se fortalece ao vencer em 11 cidades da região da Baixada bolsonarista, a Baixada Santista. Rodrigo Neves e Jorge seguem na disputa em Niterói. De Carlos a César Maia, no Rio, Câmara elege veteranos, mas também se renova pela metade. Aqui são 2 páginas com o resultado para vereador no Rio de Janeiro. Concorreram no Rio de Janeiro 2.990 candidatos. Apreensão recorde. Polícia Federal recolheu desde agosto 21 milhões de reais em espécie, 4 vezes mais que em 2022. Campanhas digitais não impedem chão sujo de santinhos. Não é só em Fortaleza, não. Ontem a gente via em vários locais, no entorno de vários locais de votação, colégios, ginásios, as ruas, olha como está aqui, cheios de santinhos jogados, não sei por quem, porque ninguém não encontra quem jogou, mas de material de campanha de candidatos. Quando indagados, os candidatos que não foram eles, foram os adversários. É a justificativa. Mas o certo é que o chão fica emporcalhado nas cidades, Fortaleza também é exemplo disso, com material de campanha, dando trabalho para os garis no outro dia limpar toda a sujeira. Essa primeira foto, asfalto invisível. Santinhos cobriram rua postal que dá acesso a colégio, onde vota a maior parte dos eleitores da cidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Em Salvador, calçada no Rio Vermelho, eleitora cai em buraco oculto pelos papéis. São Paulo, garis recolhem propaganda impressa durante a votação. Prisões por distribuição irregular se espalharam pelo Brasil. Buracos ocultos por material impresso fizeram 2 eleitoras se acidentarem. Agora na página de Brasil, internet lenta. Ritmo de conexão de escolas precisa dobrar para Lula cumprir promessa. Página de saúde, revolução assistida. 40 anos após o primeiro bebê de proveta no Brasil, a área tem avanços sociais e tecnológicos. Mais próximo dos vizinhos, governo fará concessões para todas as pontes que ligam o Brasil a outros países. Uma matéria que do jornal Globo indaga: vale a pena investir em títulos de dívida de empresas? Rio de Janeiro, pequenos notáveis. Estúdios aquecem o mercado imobiliário. Abertura de colégio deixa moradores apreensivos. Traficante da Rocinha soma 5 mandados de prisão. Casal forja sequestro e pede resgate à própria família. Isso tudo no Rio de Janeiro. E por último, por penúltimo, aliás,
caderno, uma página de negócios e leilões, empresas tradicionais criam laços com startup. Nas 2 páginas de mundo, tempo paralisado, gatilho de espiral de violência, ataque do Hamas é ferida aberta para israelenses 1 ano depois. Em Gaza, crise humanitária marcará futuro de gerações. Israel afirma que Irã pode acabar com Gaza e Beirute. O jogador Vini Júnior é cortado e seleção tem 5 desfalques. Isso é a seleção brasileira de futebol. Isso no caderno de esportes. O rei das quadras, Brasil, bate a Argentina e conquista o hexacampeonato da Copa do Mundo de futebol de salão, do futsal. Lewandowski faz 3 gols e Barça segue líder no campeonato espanhol. Segundo caderno de cultura e entretenimento, craque das letras e contra as etiquetas. Convidado para jogar futebol com Chico Buarque de Holanda, premiado autor senegalês vem a Flip e reclama da redução da literatura a reivindicações culturais e trágicas. Bruninho está de volta com todas as suas manias. Ele é um cantor. Literatura é conversa séria, mas sem pedantismo. Caderno especial de inovação na medicina. Tecnologia no combate ao câncer avança. Cientistas buscam descobrir câncer no sangue, urina e até pelo cheiro. A grande maioria dos pacientes com câncer hoje já é curada. Tive medo, mas pensava, vamos viver juntas. Vivi para contar a história. É ainda matéria no caderno Saúde. Expansão da Oncoclínicas no Rio de Janeiro marca avanço no combate ao câncer. Medicina de precisão é a evolução do combate. PETs entram na rotina de cuidados dos pacientes. O futuro está nas células imunes. Com estas matérias internas do jornal O Globo, eu encerro aqui este nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 7 de outubro, agradecendo a sua audiência e convidando você, internauta da TV da Transparência, a continuar com a nossa programação. Muito obrigado.